Bom dia, queridos amigos, leitores e irmãos. Eu sou Mônica de Castro, mais uma vez falando aqui da minha casa. E como sempre, a primeira coisa que nós fazemos é vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Nesse processo que a gente está vivendo de mudança, de transformação, em que a gente está promovendo uma reorganização das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa estrutura interior, para que a gente possa externar tudo de uma forma muito mais saudável e assim contribuir para o engrandecimento da humanidade em seu fator mais moral e espiritual. Nós vamos separando aquelas coisas que nós precisamos dar mais atenção, coisas que necessitam mais da nossa atenção, porque são fatores importantes dentro da evolução espiritual do ser humano. E uma dessas coisas que é fundamental para todos nós é o perdão. Perdão, ele envolve 3 aspectos fundamentais. Ele envolve perdoar a si mesmo, perdoar o outro e ser perdoado. Para ser perdoado, é preciso pedir perdão. Então, dentro desses 3 aspectos, qual é a maior dificuldade para que eles possam efetivamente se realizar e se efetivar? Vamos pensar, qual é o maior inimigo do perdão? O maior inimigo do perdão é o orgulho. Não tem jeito. A gente não perdoa o próximo por orgulho, porque a gente acha que não deve, porque a gente acha que o outro nos cometeu alguma ofensa, isso é uma coisa absurda, e que a gente não consegue se desapegar daquele sentimento de superioridade, porque nós não podemos aceitar ou admitir determinada coisa, e isso faz com que a gente tenha essa dificuldade de perdoar. Da mesma forma, o orgulho nos impede de pedir perdão, que é difícil, né? A gente chegar para o outro e reconhecer que nós erramos em alguma coisa, que nós falhamos, que nossa atitude não foi legal. Então, esse orgulho, ele faz com que a gente primeiro tente arrumar uma porção de justificativa. Ah, mas eu fiz porque fulano provocou, ou porque ele me agrediu, ou porque ele não é certo, ou porque ele só faz coisa errada, ou porque ele não presta. A gente vai arrumando uma porção de justificativa para colocar lá no outro uma dificuldade que é nossa. Porque perdoar requer um desprendimento pessoal. Então, o orgulho também nos impede de chegar e perdoar o nosso irmão, que muitas vezes até vem nos pedir perdão, mas a gente fica com aquilo entalado e não posso perdoar, porque aí aciona mais ainda o orgulho quando o outro pede perdão e a gente se acha ainda mais superior, porque o outro está pedindo perdão, e aí a dificuldade fica maior. E por que perdoar a nós mesmos também é tão difícil? A gente primeiro precisa reconhecer, né? E a culpa entra aí como fator de acionamento desse reconhecimento do que a gente fez e que não foi muito bom. A partir do momento que ela vem e traz, a culpa traz esse reconhecimento para nós, é aí que a gente tem então que pegar aquela atitude e buscar o auto-perdão para nós. Mas até nisso, o orgulho nos impede. Por quê? Porque nós temos dificuldade de aceitar para nós mesmos que nós erramos em alguma coisa. Nós temos essa dificuldade. E aí, então, a gente prefere viver sob a culpa, porque ela fica martelando, ao invés da gente chegar e reconhecer que nós realmente não fizemos uma coisa legal. Por quê? Por ignorância. Então, a gente tem que se auto-perdoar, porque é o reconhecimento de que nós somos ignorantes. Nós estamos agora começando a aprender, a crescer em muitas coisas espiritualmente. Mas a gente ainda está na infância, digamos que nós estamos passando para a adolescência, alguma coisa assim. Então, nós temos que pegar esse orgulho que nos impede, que nos entrava em tantas coisas, e no perdão também. E tentar controlar isso para a gente consiga perdoar a gente, perdoar o próximo e ser perdoado por ele, pedir perdão e ser perdoado. Porque o perdão, gente, é para sempre. A gente não perdoa 1 nem 2 vezes. A gente perdoa 70 vezes, 7 vezes, né? E isso, cada falta cometida, não é no geral. Então, cada vez que o meu irmão, vamos tomar o exemplo da relação recíproca, que é mais fácil, né? Cada vez que o meu irmão, ele comete algo que me desagrade, eu tenho que perdoar.
certo? Eu tenho por obrigação perdoar aquilo, o que não significa que a gente tenha simplesmente que deitar no chão e permitir que o outro continue adotando aquela atitude inadequada, incorreta, porque se a gente faz isso, a gente está alimentando nele o comportamento inadequado. Então, perdoar não é igual a se submeter. Perdão não é igual a submissão, porque muitas vezes nós precisamos adotar atitudes um pouco mais rígidas e mais severas, até com fator de correção. Claro que a gente não é mestre para estar corrigindo ninguém, mas se a gente consegue, dentro daquilo que a gente já sabe, se a gente consegue identificar que aquele comportamento ele é totalmente contrário à lei moral, a gente tem por obrigação tentar corrigir aquilo ali. E como que a gente faz isso? Não é brigando com ninguém, não é discutindo, não é fazendo com que o nosso orgulho chegue ali e coloque o outro abaixo de zero. Não é isso. A gente consegue isso através, primeiro, do nosso exemplo. E aí, corrigindo o outro que é adotando até uma atitude mais drástica. Então, se toda vez alguém me pede dinheiro emprestado e não me paga, e vem e pede, perdão, não paguei porque não tive, me empresta mais, eu vou empresto mais um pouco. Aí a pessoa vai, não paga, vem, daqui a pouco vem de novo, pede perdão, me empresta mais um pouco, eu vou empresto mais um pouco. E aí o que eu faço com essa pessoa? Eu estou ajudando? Não, eu estou ajudando ela a crescer a dívida para comigo, porque a dívida não é só comigo. A dívida, na verdade, não é comigo. A dívida é dela com ela mesma. É dela com a espiritualidade. Porque quando a pessoa pede emprestado e não paga, ela está alimentando para ela alguma coisa que é altamente prejudicial. Porque ela não está conseguindo modificar algo que é importante, que é a gente saber pagar aquilo que a gente deve. Não é? Então, se eu alimento isso, eu estou contribuindo para que a pessoa ela se mantenha naquele comportamento vicioso. Então, a partir do momento que eu digo assim, olha, eu te perdoo porque você não consegue me pagar, tudo bem, sabe, ficou para trás, não vai ter como, tá bem, eu perdoo essa dívida, mas olha, daqui para frente não dá mais, eu não tenho mais como fazer isso por você, porque não vou estar te ajudando. Então, a gente precisa reconhecer isso, que é também o fator de correção, não é? Mas, independentemente da situação, perdão não ser igual à submissão, mas o perdão, ele existe para quê? Para que a gente consiga se desapegar de um sentimento que é muito ruim. Porque ele nos aprisiona. Quando a gente não consegue perdoar o nosso próximo, a gente se liga a ele de uma forma, a gente se agrilhoa a ele. Nós ficamos presos a ele durante todo esse tempo. E tudo aquilo que ele faz provoca em nós uma reação. Então, se ele está bem, provoca em nós uma reação ruim. Porque se a gente não consegue perdoar, a gente não quer que ele esteja bem. Né? Normalmente, a gente quer que ele se ferre, que não é correto. Mas nós, como seres humanos, ainda pensamos assim. Então, essa prisão que nos coloca, né, que nos coloca junto com ele, a gente vai se alimentando mutuamente, faz com que a gente realmente alimente cada vez mais sentimentos ruins. A gente vai se envenenando, a gente vai envenenando a nossa alma, porque a gente só deseja mal para aquele irmão. E cada vez que a gente deseja mal para ele, o mal retorna para nós. Então, o que a gente tem que fazer? Perdoar significa esquecer. Significa a gente compreender aquele momento, compreender a imaturidade, compreender a ignorância, compreender o que levou aquele nosso irmão àquela atitude e a gente simplesmente não sentir, não permitir mais que aquela lembrança nos cause uma sensação ruim, que nos desperte emoções ruins. Não é? Isso não significa, mais uma vez, a gente chegar e se submeter a tudo aquilo que o outro quer fazer com a gente. Não é isso. Nós temos que ter o nosso amor próprio. O orgulho aí, ele funciona como uma coisa altamente positiva que nos dá o amor próprio. Nós temos que ter amor por nós mesmos, porque se a gente não tem amor pela gente, não vai ter por mais ninguém. A gente não vai saber fazer isso. A gente entra num amor negativo, aí sim de submissão e de aceitação de tudo, e a gente não questiona, e a gente simplesmente vira marionete na mão do outro, e a gente não está aqui para ser manipulado por ninguém, nem para manipular ninguém. Nós estamos aqui para ser livres. Então, vamos refletir em cima da necessidade de perdão, vamos colocar na nossa reflexão essas três vertentes, né? Aquilo que vamos começar por nós, porque tudo tem que começar pela gente. Então, vamos colocar quais são as lembranças que trazem para a gente, para mim, aqui, o sentimento de dor, de culpa,
de arrependimento, de remorso. E vamos tentar nos perdoar com relação a isso. Perdoar a nós mesmos. Caramba, eu passei pela rua, tinha uma pessoa aqui necessitada, mas eu estava correndo com pressa, eu não pude ajudar. Um exemplo bobo, mas não consegui ajudar e eu soube que aquela pessoa depois vai morrer de fome. E aí eu me sinto culpada. Então, vamos analisar a situação, vamos nos perdoar. Nossa, quando eu era jovem, cometi um aborto. É uma causa de culpa para muitas mulheres. Nossa, cometi um aborto. Então, gente, mas cometi porque não sabia, porque era ignorante, porque não compreendia, porque era imatura. Então, vou me perdoar daquilo ali que eu fiz. Ninguém está me cobrando, sou eu que estou me cobrando por isso. Não vou me cobrar mais. Vou entender, colocar de lado o orgulho que impede que eu reconheça que eu era imatura, que eu era infantil, que eu era ignorante, que eu tinha os olhos vendados, que eu podia ser uma porção de outras coisas. Então, vou botar de lado esse orgulho que me impede esse reconhecimento e vou aceitar que naquele momento eu era uma pessoa imatura mesmo. E fiz, e hoje não vou fazer mais. Então, é isso, a gente se perdoa pelas coisas que a gente fez lá no passado, e aí se corrige, porque daqui para frente a gente não vai fazer mais. Então esse é o auto-perdão, que não é fácil, realmente não é fácil. Perdoar a nós mesmos muitas vezes é mais difícil, porque nós temos uma autocrítica muito grande, nós temos uma cobrança interna muito grande, porque nós achamos que nós temos que ser perfeitos. Olha o orgulho, a gente acha que a gente tem que ser perfeito e a gente não se permite errar. Só que isso é uma ilusão que a gente alimenta, porque todo mundo erra, a gente não é melhor do que ninguém e a gente erra também. Então a gente tem que reconhecer isso, pegar pro orgulho e dizer assim, olha, chega, para por aí, porque você não está me fazendo bem. Eu sei que isso é obra do orgulho, que está me impedindo de reconhecer e de perdoar a mim mesma por ser falível, de perdoar a mim mesma por não ser perfeita ainda, por não ter a capacidade de agir sempre conforme a lei, seja a lei material, seja a lei espiritual, por não ter essa capacidade. Mas é o que eu quero fazer daqui para frente. Mas para a gente conseguir fazer daqui para frente, modificar, a gente tem que primeiro corrigir aquilo que ficou lá atrás. Corrigir implica em reconhecer, em aceitar naturalmente que fez, se perdoar daquilo, dizer, olha, não vou fazer mais isso, reconheço, mas isso ficou lá atrás. Quando a gente consegue colocar a situação no passado e a lembrança dela não incomoda mais, a gente consegue, então, se perdoar. Da mesma forma, o outro. Quando a gente reconhece, às vezes o outro não precisa nem chegar para nós e pedir perdão, tá? Porque se a gente fica esperando que ele venha nos pedir perdão, nós estamos também dando asa ao orgulho, porque a gente acha que se o outro errou, ele que tem que vir me perdoar. Então, eu já escutei muito, e eu mesma já falei muito isso quando eu era mais jovem, dizia, eu perdoo todo mundo, mas a pessoa tem que vir me pedir perdão. Então, o que eu quero? Eu quero que o meu orgulho, na verdade, ele está me dizendo que eu preciso fazer com que aquela pessoa se submeta à minha vontade e reconheça diante de mim que ela falhou comigo em alguma coisa. Essa é uma situação extremamente orgulhosa. E eu era assim. E muita gente é assim. Então, hoje em dia, eu já não sou mais assim. Quando eu quero perdoar alguém, quando eu reconheço que aquela pessoa cometeu alguma coisa comigo que não foi legal, ela não precisa falar nada. Eu, naturalmente, por mim, eu já perdoo. Quem assaltou aqui a minha casa, no ano passado, que foi uma pessoa que trabalhou para mim, quem eu confiava muito, e eu me senti muito traída, e eu, naquele mesmo dia, eu já tinha dentro de mim que já estava perdoado. Embora, óbvio, que eu não quisesse mais receber dentro da minha casa. Isso é outra coisa, eu não vou alimentar, olha aí, a gente não vai alimentar no outro aquele comportamento altamente delituoso nesse caso, né? Porque assalto, sequestro é crime. Então, mas eu não guardo nenhum tipo de ressentimento, consegui perdoar no exato momento em que a coisa estava acontecendo. Então, isso para nós é importante, sabe? É uma coisa que vem com o tempo, porque quando eu era jovem, eu não era assim. Eu perdoava realmente com facilidade, desde que o outro viesse me pedir perdão. Então, essa é uma dificuldade que nós temos e a gente tem que avaliar até onde vai a nossa capacidade de perdoar, onde é que ela começa. A gente tem que perdoar
sempre, independentemente de uma atitude do outro de chegar para nós e pedir perdão ou não. Porque às vezes o outro não está em condição de pedir nada, porque ele não entende, ele ainda está vivendo uma ignorância talvez maior do que a nossa, e nós temos o quê? A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, a partir do momento que nós alcançamos a consciência de que é preciso perdoar, o perdão nos liberta, o perdão joga na psicosfera energias muito sutis, energias muito higienizadoras, energias que limpam, que dissolvem miasmas espirituais. O perdão ele vai jogando luz nos ambientes escuros, ele vai iluminando os espíritos da treva. Ele vai fazendo com que esses espíritos, eles se recolham, né? Normalmente eles vão recuando, porque o perdão é como se ele fosse colocando mesmo, espalhando luz. Imagina uma onda suave que vai se espraiando. É isso que o perdão vai fazendo. Ele vai se espraiando, ele vai iluminando. E aqueles seres da treva que querem, com certeza, alimentar as situações de vingança, de ódio, de ressentimento, de mágoa, porque eles querem, quando essa onda vem iluminando, eles vão recuando e muitos, inclusive, se sentem tocados, porque nós temos inimigos também espirituais. E a partir do momento em que nós começamos a perdoar, esse perdão pode chegar até eles também. E isso pode servir de exemplo para eles, para que eles também acendam lá no coração deles essa luzinha. E quando eles acendem isso, eles conseguem, muitas vezes, perdoar a eles mesmos, porque tudo é uma via de mão dupla, e nos perdoar. E aí a gente entra também no fator da gente ser perdoado, perdoando que você é perdoado, não é assim que diz a prece São Francisco? Mas é verdade, a gente só recebe aquilo que a gente dá. Então, se a gente dá perdão, a gente recebe o perdão também. A partir do momento que nós começamos a nos perdoar e a perdoar o outro também nos perdoa. E quando ele nos perdoa, cessam as cobranças. Então, esse perdão, a gente perdoar, e a gente ser perdoado é mais uma questão que a gente tem que combater o orgulho, porque também não é fácil a gente chegar para o outro e dizer assim, olha, me perdoa, eu não tive uma atitude legal com você. Às vezes isso requer um esforço também muito grande, porque a gente reconhecer para a gente já é difícil, mas a gente, pelo menos quando a gente reconhece para nós, fica só lá dentro, fica no nosso âmbito interno, a gente não externa isso, ninguém mais sabe, só a gente, Deus, os nossos guias e aqueles que às vezes aqueles amigos que não são tão amigos, assim, né? O mundo espiritual sabe, mas fica, digamos assim, não vem para o mundo externo, o mundo físico. Mas quando a gente é obrigado a pedir perdão, a gente se coloca mesmo numa situação que o outro pode receber como nós receberíamos. Ele pode achar que é uma situação mesmo de submissão nossa. E pode nos humilhar? Pode. A gente tem que estar preparado para isso. Quando a gente tem maturidade para pedir perdão, a gente tem que estar preparado para a imaturidade do outro de não nos perdoar, de nos humilhar, ou de nos rejeitar, ou de nos maltratar. Nós temos que estar preparados para isso. Mas isso não invalida a nossa atitude, porque quando a gente pede perdão, esse pedido, ele independe da resposta, porque a gente tem que estar focado na gente. Quando a gente pede perdão, o foco somos nós, não é o outro. Então, eu não peço perdão para o outro me perdoar. É claro que se o outro me perdoar, o resultado vai ser muito melhor, porque a gente dissolve uma situação difícil e passa a ter uma harmonia, né? Dupla, de mão dupla, um equilíbrio numa relação. Mas a gente não tem que fazer esperando que o outro perdoe, né? A gente tem que fazer por nós, porque vai fazer bem a nós, pedir perdão. Então, na maioria das vezes, o outro aceita, porque sente, né, as emoções, elas saem do corpo emocional e elas são sentidas, porque o outro também sente, capta aquilo, e aí ele entra naquela vibração, naquela sintonia de sinceridade, recebe aquele pedido como um fator, uma coisa sincera, e consegue sensibilizar, tocar em seu coração. Então, ele consegue perdoar. Isso é o que acontece normalmente com a gente também. Quando ele faz com o outro, faz conosco, também acontece isso. Mas se não acontecer, não importa. Porque para nós, o nosso coração, ele fica limpo, ele fica claro, ele fica leve. E a gente corta, a gente rompe o grilhão. O outro
é que fica preso, digamos assim, nesse laço de falta de perdão, ele que vai ficar atado a um sentimento, mas que esse sentimento já não vai mais ligá-lo a mim. Então, gente, algo que para nós é de extrema importância. Se a gente quer efetivamente fazer com que o mundo seja um mundo de transformação, um mundo de regeneração, que a gente entre uma era de entendimento maior, uma era de amorosidade, uma era de compreensão mútua, de auxílio mútuo, recíproco, nós temos que pensar muito nessa questão do perdão, porque isso, a falta de perdão, é o orgulho que nos impede de perdoar, e isso faz com que o nosso planeta continue nesse estágio ainda muito atrasado. Então, a gente está aqui para jogar luz, vamos jogar luz em cima de tudo isso, fazer com que essa dificuldade ela seja desvanecida por essa luminosidade toda, por essa onda energética sutil, refrescante e libertadora. Então vamos fazer uma autoanálise, separar as situações e as pessoas que nós precisamos perdoar e para quem precisamos pedir perdão, incluindo a nós mesmos, e vamos trabalhar tudo isso. Ninguém vai sair por aí desarvorado, perdão, da boca para fora, porque não adianta. Vamos trabalhar no nosso coração para quando a gente conseguir externar esse perdão, seja em que forma for, para quem for, que a gente seja sincero e a gente consiga efetivamente limpar o nosso coração e a nossa alma, para nos tornarmos pessoas melhores, mais leves, mais disponíveis à modificação nesse momento que a gente está atravessando. Esse é mais um exercício que nós temos que fazer dentre tantos aqueles que são propostos para nós. Muito obrigada a todos, a gente se encontra em breve. Beijos.